O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem se assentar, por gentileza, vós que aqui estáis. Quero mais uma vez manifestar a gratidão do nosso coração por cada um de vocês que aqui está presente, mas hoje de um modo particular, diante do desafiante contexto que estamos vivendo, por cada membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que cuida deste santuário, que cuida não da boca para fora, mas que cuida no anonimato, zelando, preservando por esta obra-prima da criação, que é este santuário, mas que cuida da casa de Nossa Senhora, não por vanglória e não por interesses escusos, mas por amor e carinho à Mãe da Piedade. Deus lhes pague a cada um de vocês. Hoje nós celebramos uma nova festa. Primeiramente, deixa-me explicar o porquê eu digo nova. A missa que celebramos aqui, até pouco tempo atrás, de cor eu não vou saber a data, mas eu ainda estava no seminário, então foi depois de 2016, e em torno de 2016, 2017, antes desta data ela era uma missa votiva. O que é isso? É uma missa devocional, que ficava a critério do padre celebrar na data em que melhor lhe convinha. Porém, o Papa Francisco instituiu que esta missa votiva fosse elevada a uma outra categoria de missa, é o que nós chamamos de missa festiva. Então hoje nós celebramos uma festa. E qual é esta festa? A festa da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja. Celebramos exatamente hoje, porque hoje é o dia imediato após Pentecostes. Ontem celebramos o dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e em Pentecostes a igreja nasceu. Ou, se assim preferirmos, porque a igreja nasce de fato do lado aberto do Cristo, como ouvimos no Evangelho, lá estava o discípulo, o que não abandonou Jesus, mas a igreja inicia sua vida pública, inicia sua missão em Pentecostes. Com o Espírito Santo, a igreja vai ao mundo inteiro agora. Sai de Jerusalém e vai para os 4 cantos do mundo anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. E que bonito! A igreja que nasce do lado aberto do Cristo na cruz, que é amparada pelo Espírito Santo, ela tem uma mãe. Primeira pergunta que eu preciso responder, afinal, o que é a igreja? Muito se diz da igreja, e às vezes a igreja virou a geni da história da humanidade. Todo mundo taca pedra na igreja, como se a igreja fosse a responsável pelas piores atrocidades da humanidade, como se a igreja fosse a pior coisa que já surgiu no mundo, enquanto na verdade há uma confusão muito grande entre o que é de fato a igreja e o que são os membros da igreja. A igreja é uma instituição divina,
desejada pelo Cristo. Recordemo-nos do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tu és, versículo 16, Mateus 16, perdão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Só a título de curiosidade, isso me rendeu pelo menos 2 anos de pesquisa, porque meu trabalho de conclusão no curso de teologia foi justamente investigar se a igreja de fato é uma instituição meramente humana, uma consequência dos apóstolos, ou se é uma instituição divina. E com base na Sagrada Escritura, nós percebemos evidentemente, o Cristo quis uma igreja. E a igreja, portanto, ela tem uma característica específica. Por mais que seja formada de homens e mulheres limitados e circunscrito a um tempo, ela não é limitada e circunscrita a um tempo, porque ela é amparada, guiada e sustentada pelo Espírito do próprio Cristo. Nós não somos uma ONG que é beneficente em prol daqueles que necessitam. Nós não somos uma sociedade hierárquica formada do padre, cardeais, do papa, cardeais, bispos, presbíteros, diáconos. Não. Nós somos corpo místico de Cristo na história. Extensão no mundo da ação do Espírito Santo. Esta é a nossa identidade. Se não temos clareza disso, nos perderemos. Porque se nós não sabemos o que somos, aliás, o grande problema do mundo atual é uma grande crise de identidade. Nós não nos identificamos mais naquilo que somos. E quando nós não sabemos o que somos, nós somos movidos para qualquer lado e tudo nos realiza ou nada nos satisfaz. Se nós perdemos de vista que a igreja não é um clube de amigos, que a igreja não é uma sociedade hierárquica, que a igreja não é uma ONG, nunca nós seremos aquilo que de fato somos, o povo salvo e redimido por Cristo. Isso faz a diferença. O que nos une não é um interesse político partidário. O que nos congrega não é a necessidade de fazer o bem, ainda que isso seja urgente, porque muita gente precisa de carinho e de caridade. Também não estamos congregados para ganhar dinheiro. O que nos une é uma certeza, convicção de que Jesus é o Senhor. Esta é a nossa identidade. Todo aquele que proclama que Jesus Cristo é o Senhor, recebeu o Espírito do Cristo, portanto faz parte do seu corpo, é a igreja. E a igreja está no mundo para isso, para proclamar esta verdade que a cruz nos comunicou, que o Cristo vive e para Ele a nossa vida está endereçada. Bom, o mais bonito nisto tudo é que Cristo não só nos deu a salvação, mas não deixou esta igreja só. Ao pé da cruz, a igreja estava presente. Porque o que nos torna igreja é a nossa convicção de fé, é a nossa adesão pessoal ao Cristo. Isto me faz igreja e isto me distingue. Ao escolher Jesus, eu sou enxertado, esta é a palavra, sou enxertado pelo batismo no ramo desta videira que é a igreja. E ao pé da cruz, a igreja estava presente, representada em 2 pessoas, porque 2 pessoas somente sobraram diante do escândalo da cruz: a Virgem Maria e João. Ambos criam neste Jesus. O resto deu no pé, o resto fugiu. E antes de expirar e entregar o seu espírito, porque assim João termina a cena do Calvário, inclinando a cabeça, Jesus entregou o Espírito, como um prenúncio de Pentecostes, onde a igreja nasce do Espírito do Cristo que é entregue. Cristo entrega agora sua mãe à igreja. Ao olhar para Maria e mostrar João dizendo: este é teu filho, Jesus recomenda a Nossa Senhora toda a humanidade, dizendo: todos que são humanos agora são teu filho. E olhando para João, ao dizer: esta é tua mãe,
Jesus entrega para a igreja aquilo que ele sempre teve, o cuidado materno de Maria. Não somos órfãos, meus irmãos. O Cristo nos deu a sua mãe. E Maria é a mãe da igreja. Não porque nós o queiramos e não porque nós a elegemos, mas porque o nosso fundador, Jesus Cristo, o Senhor, nos deu Maria como mãe e como modelo de igreja. A palavra de Deus que proclamamos no Evangelho termina dizendo isto: daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Celebrar hoje esta festa é fazer com que este versículo 27 não se reduza ao que aconteceu no ano 33 da nossa era, mas que aconteça no dia de hoje. A partir desta hora, o discípulo, podia ter colocado João, né? Nós sabemos que é João, mas aqui a palavra discípulo está para fazer uma confusão mesmo, uma mistura entre João e entre todo aquele que se faz discípulo, que olhando para a cruz tem a coragem de fazer como João, acolher a mãe do Salvador como sua mãe. É por isso que nós celebramos hoje esta grande beleza de olhar para Maria e ver que ela é nossa mãe. Padre Marcelo tem até a musiquinha que a gente repete enfaticamente: mãe, 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 Maria é nossa mãe. E de fato é. Ela não é simplesmente uma mãe adotiva, porque ao assumir a gestação espiritual, porque Maria gestou o Cristo inteiro, ela se torna mãe de toda a humanidade. Vejam, Maria é mãe da igreja, porque vamos usar a imagem que a Sagrada Escritura diz: a igreja é o corpo místico de Cristo, Colossenses capítulo 1, do qual ele é a cabeça, e todos os batizados são os seus membros. Maria não pode ser mãe somente da cabeça. Uma mulher, quando dá à luz, ela não escolhe qual parte do corpo ela vai ser a mãe, né? Ah, você é a mãe da cabeça, o resto do corpo não. Ao gerar o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, gerando a sua cabeça, que é o Cristo, Maria também é mãe de todos os seus membros. A maternidade espiritual de Maria se dá na predileção de Deus por esta mulher. E por que Deus a escolheu? Como nos recorda São Luís Grignon de Maria e Montfort, para contrariar o nome de Eva. A primeira leitura que escutamos diz assim: Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. E eu digo, e o anjo chamou Maria de ave, porque ela é a mãe de todos os que recebem a vida eterna do Cristo. Maria é a nova Eva, que faz com que esta promessa antiquíssima, a primeira vez na Sagrada Escritura que nós vemos uma promessa da parte de Deus, ela faz com que esta promessa seja cumprida. Diante do pecado da humanidade, quando Deus percebe a desgraça que a humanidade contraiu para si, Ele chama os envolvidos nessa história, Adão, Eva e Satanás, e pergunta um a um: onde estás? Aqui gostaria eu de delongar-me mais, mas porque diante do pecado nós somos sempre devolvidos à pergunta: onde o nosso coração está quando pecamos? E aí começa um a empurrar a bola para o outro. Adão não, foi a mulher não, foi a serpente. E aí Deus fala para a serpente, prefiguração de Satanás, o antigo dragão, como nos recorda o livro do Apocalipse, que desde o início só tem um objetivo: destruir o projeto de Deus. Eu porei, diz o Senhor, uma inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta, a mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Maria, Deus realiza a promessa de aniquilar a geração da serpente, porque no sim da Virgem Maria, a trama de Satanás para destruir a humanidade é posta no lixo. Deus restaura
toda a humanidade pelo bendito fruto da Virgem Maria. No Filho da Virgem Maria, todos se tornam verdadeiramente viventes. Ela é agora a mãe de todos os que vivem, porque os que aceitam a vida que brota de Maria não termina a sua existência na morte biológica, mas permanece vivo para todo sempre. Ela é a mãe da igreja. Ela é a nossa mãe, a mãe de todos nós. E por isso, meus irmãos e irmãs, hoje, celebrar a maternidade eclesial de Maria é nos comprometer em perceber em quem nós colocamos nossa esperança e de que lado nós estamos. Há duas descendências: a descendência da mulher e a descendência da serpente. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, muitos se comportam como inimigos de Maria. Muitos por aí fazem questão de reduzir a Virgem Maria a um nada, como se fosse uma mulher qualquer, como se fosse uma desconhecida. Mas o problema de quem briga com Maria não é com ela que briga, mas é com o filho dela que ela gerou. Se não acolhemos Maria como mãe, é porque não aceitamos aquilo que o Filho nos dá, porque Ele nos deu tudo, inclusive sua mãe. Agora, quem combate a igreja, combate o próprio Cristo. Preciso dizer isso claramente. Vivemos tempos difíceis, onde cada vez mais nós, igrejas, precisamos nos preparar para o martírio. Seja o martírio da ridicularização, da desmoralização, da falta de prestígio e inclusive o martírio da própria vida. Porque hoje não queremos mais uma igreja, nós queremos viver como se o Cristo não existisse. Nós queremos ser donos do nosso próprio nariz. Preciso dizer francamente, quem combate a igreja é a geração da serpente. Quem fala mal da igreja, quem se põe em briga frontal com a igreja, está imbuído do espírito de Satanás, para causar divisão, destruição e continuar perseguindo a geração da mulher. Porque esta é a trama do diabo, fazer com que o maior número de pessoas se percam, e se percam mesmo, na ganância, nas drogas, na prostituição, numa vida adúltera, numa corrupção cada vez mais infiltrada, inclusive dentro das nossas paredes. Mas a geração da mulher, ainda que resumida numa única pessoa, como foi ao pé da cruz, tem uma certeza: no fim, o seu imaculado coração triunfará. Triunfará não pelos méritos dela, mas porque aquele que ela gerou é o vencedor. E todas as coisas foram postas debaixo de seus pés, nos recorda São Paulo. Ele é o Senhor da vida e da história. Não tenhamos medo, meus irmãos e irmãs, de enquanto igreja levantar a voz e proclamar que somos filhos de Deus, mas que também somos filhos de Maria. Católicos, não tenhamos medo de amar Nossa Senhora e defendê-la, porque esta é a nossa vocação, ser no mundo filhos de Nossa Senhora. Me desculpe o trocadilho, sermos verdadeiramente filhos da mãe, mas com M maiúsculo, a mãe que nos ama e que zela por nós. Assim, continuaremos perseguidos, sim, maltratados, difamados, mas com uma certeza: já somos mais que vencedores, porque a serpente, quando vê a cabeça sendo pressionada, o máximo que ela pode fazer é tentar dar o bote, mas ela já perdeu, porque esta antiga serpente, como nos recorda Santo Agostinho, é um cão bravo, mas amarrado pelo pescoço. Mais cedo ou mais tarde será destruído. Aqueles que aceitam a maternidade de Maria podem ter esta certeza de que mais cedo ou mais tarde veremos o triunfo, não de uma instituição humana, mas o triunfo da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
que se está de pé há 2000 anos, permanecerá de pé, ainda que resumida numa única pessoa, até o dia em que Ele voltar em sua glória. Não nos acovardemos, pelo contrário, criemos ânimo, porque marcha à nossa frente a nossa mãe. Ela vai abrindo os caminhos para que nós possamos ser dignos das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que vamos terminar cantando aquela música do Padre Marcelo Rossi, que tem muito a ver também conosco aqui do santuário, que estamos sendo difamados e dilacerados de todos os lados, e eu tenho plena consciência disso. Estamos sendo perseguidos não por causa do bem que prestamos ou por causa do serviço que fazemos ou não deixamos de fazer. Estamos sendo perseguidos por uma única coisa, porque aqui é casa de Nossa Senhora. E o inimigo de Deus quer, por todas as maneiras, silenciar aquela que continua pisando na cabeça dele todos os dias. Porque graças a estes santuários, muitas pessoas que perderam a esperança voltam a ter um motivo para sorrir. Porque graças a esse santuário, muitos jovens que se enveredam para o caminho das drogas são cuidados, amparados e deixam este caminho. Graças a este santuário, muitas pessoas que realmente estão passando fome têm o que comer em casa. Graças a este santuário, pelo menos 100 famílias têm emprego. Graças a este santuário, você agora entende que você é a igreja, não porque você foi obrigado, mas porque você corresponde o amor com que Cristo te amou, com o seu amor e com sua liberdade. Não triunfarão os inimigos, porque quem cuida deste lugar e quem zela pela igreja é a rainha do céu e da terra, aquela que não foi coroada por nenhum ser humano, mas que foi coroada pelo Senhor, e que no dia de sua glória, quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, ela estará ao seu lado como mãe, de braços abertos, para receber a esposa do Cordeiro, que somos nós, a igreja. Por isso te pedimos, ó Virgem da piedade, ó Virgem de 1000 nomes, Senhora da igreja, passe à frente do teu povo, para que não nos cansemos, custe o nosso sangue, de declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Que não nos esmorecemos, ó Mãe, diante de tantas perseguições, de fazer o bem, de lutar pelos que precisam, sem fazer estardalhaço, sem fazer propaganda, porque o único que precisa ser grande, o único que precisa ser conhecido, o único que precisa ser amado, não é o santuário, não é a igreja católica, mas é de quem a igreja serve, Jesus Cristo, nosso Senhor, verdadeiro Deus, Filho de Maria e Rei e Senhor da história. É por isso que pedimos, pisa Maria na cabeça da serpente, para que nós, vossos filhos, possamos já participar agora da vitória pascal do Cordeiro, que venceu e vencerá na nossa vida. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa a cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, a cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. É o nosso pedido, ó Virgem da piedade. O inimigo pode até tentar, mas ele já é derrotado, porque a sua descendência derrotou a descendência da serpente. E por mais que no nosso tempo os descendentes da serpente sejam numerosos, são vitoriosos, ainda que em menor quantidade, aqueles que decidem estar sob o seu manto. É por isso que, pedindo o Fábio para mais uma vez cantar esse refrão, nós nos recorremos a vós, ó Virgem Maria, pedindo, passe à frente, de nossas famílias, dos nossos trabalhos, dos nossos projetos e da igreja que vos ama, que vos serve e que é sua, porque o próprio Cristo te deu como mãe. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus,
cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Louvado seja o Filho da Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E com o pão e o vinho, coloquemos neste altar o nosso coração, cantando.